Eu tinha câncer no estômago, já vindo da minha família. Meu pai morreu assim, minhas tias, meus avós. E os médicos me deram 15 minutos de vida. Disse que tirou os aparelhos, minha família assinou e falou, você pode levar, pode fazer alguma coisa, porque aqui a tecnologia para aqui. Ela vai morrer do mesmo jeito que o pai morreu. E eu colocava pedaços de sangue para fora, entendeu? Não tinha mais saída, não tinha coordenação do corpo. Eu estava em coma já. E eu fui levada para a igreja pelo meu irmão, que a esposa dele tinha tumores, foi curada também. E hoje eu estou aqui, estou curada, contra fatos não existem argumentos. Hoje eu tenho saúde, eu tenho paz. Qual o nome da senhora? Célia, eu não podia engravidar. O médico falou que se eu engravidasse, eu ia ter risco de vida. Eu não ia sobreviver. E o bebê não tinha chance nenhuma. Quando a senhora ouviu essa notícia, a senhora deve ter pensado, é o fim agora. Pensei, era o fim. Aí a minha vizinha convidou e me trouxe na sessão de descarrego. E eu fazendo a sessão de descarrego, com 3 meses eu engravidei. E a médica falou assim, eu não vou ficar com a senhora. Eu vou mandar uma carta para a senhora ir para o hospital, porque eu não vou ficar, porque o caso da senhora é muito grave. E com 3 meses a senhora vai abortar. E eu passei os 9 meses fazendo tratamento. Tudo que o médico falava que não ia acontecer, que eu ia morrer, mas eu determinava que não ia acontecer. Que pela minha fé, Deus ia fazer tudo aquilo que eu queria, que era o maior sonho, é ter um filho homem. E eu tive meu filho homem e ele está aqui. Ele falou assim, se ele nascer, se seu filho sobreviver, ele vai ter sério risco de vida, porque o problema da senhora é muito sério. E eu quero essa criança aqui, eu vou ficar com ele 1 mês, para 1 ano, para ver como é que está a vida dele, a saúde dele. Com 1 mês ele deu alta. Meu filho não tem nada, fez 13 anos, é uma bênção, o nome dele é Isaac. Tá feliz, Isaac? Estou muito feliz. Qual o nome da senhora? Maria de Fátima. O que aconteceu aqui na sessão do descarrego? Deus me curou. De quê? Do câncer. Câncer? Eu tinha leiomiomatosis, eu fui para dentro de um hospital. Os médicos me abriram e disseram que não tinha mais jeito. Mas aqui eu encontrei a vida. Essa igreja universal é uma coisa maravilhosa. Quando eu cheguei aqui morta, eu recebi vida. Minha filha que ficou curada de um tumor também na região carótida, pastor. Aqui estão as fotos que mostram o tamanho do tumor. Isso aqui era o tumor que estava nela, senhor? Sim, senhor. Quantos anos ela tinha aqui? Aí ela tinha 1 ano, pastor. 1 ano? 1 ano. Eu fiquei durante 3 anos eu lutei em oração, mas Deus me honrou. E hoje? Hoje ela está curada ali. Tem mais nada? Nada, bispo. Nada, nada? Nada, nada. Tá boa? Tô. Volta aqui, volta aqui. Volta lá a foto dessa criança. Coloca aí, por gentileza. Olha só como é que ela estava. Olha só, porque editaram e botaram o testemunho muito rápido. Cadê? Coloca para mim, por gentileza. Você que está acompanhando pela IUD TV. Olha como é que estava o tumor nessa criança. Um pouquinho mais à frente. Um pouquinho mais à frente. Olha só o tumor. Olha só, para aí. Olha só o tumor no rosto dessa criança. Olha o tumor no rosto dela. Uma criança que estava desenganada pela medicina. Desenganada pelos médicos. Não havia como solucionar essa situação, senão através da energia de Deus. Porque quando a energia de Deus penetra num corpo doente, e esse corpo é receptor da energia, porque há alguém que crê, no caso aí a mãe creu, o milagre acontece. O milagre acontece. E é o que tem acontecido em cada cenáculo do Espírito Santo. Coloca mais resultados. Seu nome? Vanessa. O que aconteceu, Vanessa? Eu cheguei na sessão de descarrego sentindo muitas dores, porque o exame causou que eu estava com um tumor no útero e cisto no ovário. Aí eu cheguei sem esperança de engravidar, né? Recém-casada, queria muito um filho, né? Então o médico falou que eu teria que fazer uma cirurgia. Eu não cheguei a fazer cirurgia nenhuma. Fiquei 2 anos sem o meu ciclo menstrual e fui submetida a um outro exame, onde eu confiei
que estaria curada. Então, o médico até brincou, falou, seu tumor está enorme. Ele já tem uma cabeça, 2 bracinhos e 2 perninhas. Está com 3 meses de gestação. E o Gabriel hoje está aqui com 2 anos. Não podia engravidar? Não podia. Cadê o Gabriel? Olha lá o Gabriel. Depois, quando ele fez 2 meses, meu marido virou a cabeça, arrumou um amante, saiu de casa. A minha luta continuou. E mesmo assim, eu não deixei de lutar. Desculpa. E hoje meu esposo se batizou. Estamos juntos. Mudou tudo. Mudou tudo, pastor, tudo. Abraça aí, Gabriel. Qual o nome da senhora? Meu nome é Ed. Pois não, dona. Eu cheguei aqui na igreja com a minha vida destruída. Filha desenganada pela medicina. Ela nasceu prematura de 7 meses e adquiriu uma doença chamada hidrocefalia. O que é hidrocefalia? É água no cérebro. A criança desenvolve a cabeça e o corpo não desenvolve. O que aconteceu? Fez a primeira cirurgia, colocou a válvula. A válvula daí a 6 meses deu problema, teve que trocá-la de novo. Aí com 6 meses trocou a válvula, ficou até os 12 anos. Mas nisso, bispo, eu não saía do médico, do hospital com ela. Vivia mais no hospital do que em casa cuidando dela. O que aconteceu? Quando ela estava com 12 anos, ela apresentou os sintomas e foi fazer os exames. O médico disse que ela tinha que trocar a válvula. Ela iria trocar. Ele tirou a válvula que ela tinha desde os 3 meses de idade. Hoje ela está curada. Cortaram? Mas está curada. É o que importa, né? Veja, minha amiga, meu amigo, você que me acompanha pela rádio, em qualquer parte do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, se você tem um problema de saúde, ou alguém da sua família, sua filha, seu filho, sua criança, qualquer pessoa da sua família, e você quer ser o condutor de energia para essa pessoa, traga uma peça de roupa dela, traga uma fotografia dela, traga algo que representa essa pessoa. Seja a sua criança, de repente ela está internada, seja o seu filho, seja a sua filha, seja alguém da sua família, seu pai, sua mãe, não sei. Você vai ser o condutor de energia para essa pessoa. Hoje, em cada cenáculo do Espírito Santo, cada um, você vai ter lá o homem de Deus que vai ministrar a cura, que vai usar da autoridade que ele recebeu, que vai passar para você energia de Deus, que vai passar para você energia que cura, que liberta, a energia que opera no teu corpo, que opera nos seus ossos, que opera no teu organismo, que opera em você de acordo com a sua receptividade dessa energia. Porque você tem que crer, você tem que crer. Não adianta você chegar no cenáculo do Espírito Santo e você não crer. Você tem que crer. Todas as pessoas que foram curadas no passado, e essas pessoas que eu estou mostrando hoje, eu não estou lendo a Bíblia para você, eu não estou falando de milagres que estão descritos na palavra de Deus, na Bíblia. Eu estou falando de milagres que estão acontecendo hoje, que estão acontecendo semana após semana, que nós estamos entrevistando. Os pastores me deram na semana passada 620 testemunhos. 620 testemunhos. Cada igreja. Que aconteceu só na terça-feira. Só na terça-feira. Cada igreja eu pedi um testemunho que fosse um milagre. E nós já estamos preparando centenas de testemunhos, centenas de milagres, centenas de pessoas que estão sendo curadas. Por quê? Porque essas pessoas chegam ao cenáculo do Espírito Santo crendo. E quando a pessoa crê, tudo é possível. Você creu? Então você se torna receptor da energia de Deus. Você não crê? Então não adianta colocar os pés no cenáculo do Espírito Santo. Ah, mas eu não tenho fé. O Senhor pode me ajudar? Então venha que nós vamos te ajudar. Eu vou botar a mão na sua cabeça e eu vou determinar a sua cura e você vai ser curado. Essa é a verdade. Olha, a verdade é, se você está sem fé, se você está crendo, não está, se você está incrédulo, do jeito que você tiver. Se você pisar hoje no cenáculo do Espírito Santo e pelo menos você creia que Deus existe, acabou. Nós vamos botar a mão na sua cabeça e o mal que está na sua vida vai ter que sair. A Ivone, ela diz assim, boa tarde, bispo, meu nome é Ivone, estou com meu netinho de 6 aninhos, com diabetes. E é verdade o que o senhor acabou de falar. O que mais eu ouço são palavras desanimadoras, inclusive dos médicos que não têm cura. Já chegaram a me falar que ele vai morrer. Muito obrigado a vocês todos, que Deus abençoe. Olha,
leva lá o seu netinho, senhora. Leva um cenáculo. De onde ela não diz, não? Ela não fala de onde, bispo. É bom sempre que a pessoa diga, leva lá ao cenáculo do Espírito Santo perto da sua casa, onde for. Tem um cenáculo aí. Leva lá, porque hoje ele vai sair de lá curado. Eu creio nisso. Eu creio. E eu creio que aonde a senhora levar, vai ter um homem que crê. E ele vai sair curado. E vou dizer mais, eu já determino que ele já está curado a partir de agora, antecipadamente. Voltando aqui ao estúdio, a dona... Maria Aparecida. Quer dizer que seu casamento era uma guerra? Sim, era. Uma guerra. Discussão, desentendimento. Era o seu pior problema? Um deles, né? Porque eu tinha miséria, a minha filha era muito doente, entendeu? Que ela, assim, tinha muita alergia, que mudava o tempo, aí ela ficava com bronquite. Tinha estomatite, refluxo. Era sempre assim, curava uma coisa e começava outra. Entendeu? Então, quer dizer, a metade do salário dele já ia para a farmácia. Minha casa parecia uma farmácia, não tinha comida, mas tinha remédio. Gastava sempre, tudo com remédio. Era sempre assim, toda vez que eu levava no médico, aquele remédio que estava lá em casa não servia, tinha que comprar outro. Entendeu? E miséria, nunca passamos fome, mas aquela miséria, entendeu? Eu morava na casa que era do meu sogro. Morava de favor. Morava de favor. O que tinha lá dentro tudo era dele. Entendeu? Um barraco, né? Não era uma casa, um barraco. Entendeu? E brigavam direto? Direto. A gente ficava bem se ficasse assim, quando estava talvez com a família ou com outro, que graças a Deus não brigava, né? Vivia de momento. Vivia de momento. Mas não tinha uma vida feliz. Não. Quais foram os momentos mais críticos, mais difíceis da vida da senhora? Olha, foi no início, né, quando a gente começamos a conviver, né, que aí começava assim, teve agressão, né, que ele me agrediu. Entendeu? Ele me deu um soco no rosto, discutindo, eu estava amamentando a minha filha, eu estava de resguardo. Começamos a discutir do nada. Sabe o que ele ia acordar? Ele estava dormindo, ele acordou e a gente começou a discutir. Nisso, assim, eu nem vi, só que eu vi na hora que eu levei o soco. Entendeu? Aí ele ficou na hora que ele deu, assim, parece como se fosse assim, ele voltasse a si. Aí ele queria sair de casa. Aí a família já começou a ficar revoltada, né? Começou a conversar com ele, e ninguém entendeu, nem ele entendeu. Foi uma coisa assim terrível. E aquilo começou o quê? A me colocar angustiada. Eu vivi o tempo todo assim, é muito raro o dia que eu tivesse assim um momento de feliz. Eu chorava o dia todo. Era deprimida, né? Deprimida. Eu era muito magra. Mas tinha fé em Deus? Tinha fé em Deus. Eu cheguei a ir para uma igreja, né, outra igreja, e buscava. Eu tinha uma fé, eu lia a Bíblia quase o dia todo. Eu usava, mas eu não sabia, né? Não sabia. Era escrava. A atitude. Como é que a senhora mudou essa situação? Como é que a senhora conseguiu reverter isso? Olha, vendo os programas, né, na televisão, porque acompanhei durante 2 anos os programas indo lá na outra igreja. Aí depois comecei a querer ir, né, para a igreja. Eu passava na frente da igreja e eu não via a igreja. Eu ia para minha igreja. Agora, eu não sabia que tinha. A senhora ficou 2 anos assistindo o programa? Assistindo o programa pela televisão. Sem vir? Sem vir à igreja. Então a senhora gostava de sofrer? Tô vendo. Mas parece que a gente fica cega, pastor. A gente fica cega, a gente não tem... Hoje, quando eu convido uma pessoa assim, que a pessoa não vai, eu luto, porque não é fácil para quem está fora conseguir vir para a igreja. Você passava na porta e não via? Não via. Eu ia para outra igreja, eu não via a igreja, eu não sabia que tinha a igreja na minha cidade. Não sabia. Aí depois, quando eu recebi um convite, eu levei 1 ano para chegar, para ir, para conseguir. Era uma guerra. Uma guerra. E eu queria mudar, eu não queria viver naquele jeito. Eu queria mudar. E eu via na televisão os testemunhos, aí eu falei assim, mas a minha vida não é assim, por que não muda? Eu busco a Deus, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, por que é assim?
Aí quando eu cheguei ao cenáculo, que eu comecei a buscar, aí que eu fui entender, eu tinha um problema espiritual, era um demônio que estava na minha vida, eu não era liberta. Com certeza. Eu era uma pessoa enganada, que achava que era batizada com o Espírito Santo e não era. Ah, quer dizer que a senhora já era evangélica. Era de uma outra igreja. Praticante numa igreja. Isso. E com a vida derrotada. A vida miserável, que era tudo provação, né? Que nessas igrejas, É isso que a senhora ouvia? Não, é provação. Um servo de Deus, ele tem que se conformar com as provas que eles colocam na vida da gente. E assim, a senhora crendo, a senhora tem que crer em Deus, a senhora tem que esperar no Senhor, né? Que é assim que é a palavra forte, espera no Senhor. Você veja, esperando. Luciano, que esse é o discurso que as religiões e muitas denominações e muitos ministérios tenta colocar dentro da cabeça das pessoas e leva as pessoas a um conformismo para fazer a pessoa aceitar aquela situação, como se ela estivesse dentro da vontade de Deus, e com isso se ganha a fidelidade da pessoa àquela congregação, àquela igreja, àquela denominação, àquela religião. Esse discurso de que é o seu karma, é a sua cruz, é o seu destino, é a sua provação, o Senhor está te provando, são discursos que levam as pessoas a esse conformismo, a essa aceitação, e não desperta a revolta, porque se leva a pessoa a um discurso inteligente, vai despertar a revolta dela, e aí ela vai ter uma força para mudar a situação. A verdade é, bispo, é que eles não têm o que passar, porque, na verdade, eles passam o que eles creem. Eles não acreditam que as pessoas podem ser curadas. Olha a energia que tem dentro deles. Por isso que é mais fácil eu chegar para uma pessoa e dizer para ela se acomodar. De repente é até mais complicado a gente falar assim, olha, você vai ser curado, você vai ser livre desse problema, porque é um choque que a pessoa leva, mas essa é a fé que nós temos, e muitas vezes, em alguns lugares, a pessoa não recebe essa energia, por isso que continua com problemas. Por isso que você tem que avaliar os discursos que você tem ouvido, os argumentos, as palavras. Tem palavra que leva você ao conformismo, leva você à aceitação, leva você a se conformar, a aceitar aquela situação. E a nossa palavra não. A nossa palavra vai ser o seguinte: ou Deus é ou Deus não é. Se Deus existe, ele tem que se manifestar. Se Deus existe, por que minha vida está desse jeito? Se Deus é comigo, por que não acontece? Se Deus é vivo, por que ele não se manifesta? Se a palavra de Deus é verdadeira, por que ela não se manifesta? Por que não acontece? Esse é o discurso que você vai ouvir sempre em cada cenáculo do Espírito Santo. A espinha dorsal da igreja é a seguinte: se Deus existe, ele tem que se manifestar. Ele tem que se manifestar. Não importa, mas eu tenho pecados, eu fiz isso. Ele disse, vinde como estás. Ele curava e depois ele dizia, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Ou então ele dizia, vai, não peques mais. Portanto, nós vamos arrancar o mal que está em você, essa energia negativa, essa dor, essa doença, essa enfermidade, esse peso. Como é que está a vida da senhora hoje? Hoje a minha vida é transformada, meu casamento restaurado, entendeu? Como é que é o teu marido hoje? Meu esposo hoje é transformado, não é mais aquela pessoa agressiva, ele é mudado, um homem de Deus. E aquela miséria? Não tem mais miséria, graças a Deus, minha vida é estável, abençoada, entendeu? Quando a senhora fala abençoada, para as pessoas que não entendem, a senhora hoje ainda mora de favor? Não, senhor. Tem a sua casa? É minha casa, entendeu? Eu não moro com nada emprestado. O casamento é um casamento feliz? Feliz. Vocês vivem bem? Muito bem, paz, graças a Deus. Entendeu? A criança, vocês estão em quantos filhos? Eu tenho 2 filhos hoje. Como é que estão os filhos? Estão bem. Ainda doentes? Não. Então, olha só, ela era evangélica, cria em Deus, vivia de informações bíblicas, mas a criança doente, o casamento destruído, miséria, morando de favor. E hoje é uma vida diferente, não é isso? Isso. Hoje é a paz. É a paz, saúde. Hoje a gente convive bem, todo mundo saudável, não tem mais, nós ficar falando ir para médico, com doença. O casamento é outro. Raramente ficam doentes. Casamento é outro, entendeu? Mudado. Entendeu? Hoje, minha esposa, a gente convive. Meus filhos não têm que conviver, graças a assim, eu falando assim, a minha filha, né, na época tinha só ela, né? Ela não lembra, sabe, dessa
parte que teve na minha vida, entendeu? E hoje é uma outra hoje, vida. não tem discussão, não tem briga. Eu e meu esposo, a gente convive muito bem, somos amigos, né? Tá vendo? Namorados. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus vai fazer. Procurem um cenáculo do Espírito Santo perto da sua casa. Se você quiser, você pode estar aqui no Cenáculo Maior, na Avenida Suburbana 4242 Del Castilho, hoje, 19h30 da noite. Tá bom? Fique agora com a história de uma pessoa que manifestou a fé.